2 horas e 15 minutos e nós estamos falando daqueles fatores que mexem negativamente com a percepção da sociedade. A Serasa Experian divulgou hoje o balanço da inadimplência que voltou a crescer no mês de abril e batendo aí recordes. De acordo com esse levantamento, o montante aí de pessoas, a inadimplência do consumidor registrou esse novo recorde, como eu disse, 61,2 milhões de pessoas com dívidas atrasadas no país. Nós estamos na linha agora com o economista da Serasa, o Luiz Rabi, que vai nos explicar o que aconteceu no mês de abril. Luiz Rabi, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Bom, Luiz, novo recorde e houve aumento na comparação com abril de 2017, alta de 1,9%, e aumento também em relação a março, crescimento de 0,4%, então cresceu de fato. Sim, cresceu, né? Na verdade, nós tivemos aí um pequeno período de redução da inadimplência, principalmente em dezembro e também em janeiro, pela entrada do 13º na economia. Muitas pessoas aproveitaram para renegociar suas dívidas, só que a partir de fevereiro a inadimplência voltou a subir de novo, né? Então, abril foi o terceiro mês, né, em que ela subiu, né? Fevereiro, março e abril. Atingimos esse recorde de 61,2 milhões de pessoas inadimplentes no país agora no mês de abril. E basicamente dois fatores explicam essa, digamos, retomada da alta da inadimplência depois desse pequeno interregno aí de baixa no final do ano, né? O primeiro fator deles é uma questão sazonal, né? Isso acontece nesse período, né, principalmente entre março e abril, um período crítico para o consumidor, porque há um acúmulo muito grande de despesas e compromissos financeiros típicos de começo de ano, basicamente pagamentos de PVA, IPTU, gasto com material escolar. Tudo isso acaba pressionando o bolso do consumidor. Então, historicamente, nós sempre notamos aumento da inadimplência justamente nesses meses, principalmente entre fevereiro e abril, por causa desses pagamentos típicos, né, desse período, né? Mas não é só isso, né, porque ela subiu também em comparação com abril do ano passado, né? Então não é só uma questão sazonal. E esse outro fator, que é um fator mais estrutural, tem tudo a ver com a questão do desemprego, né? O desemprego é a principal variável econômica que afeta a inadimplência. O desemprego voltou a subir no início do ano, né? Nós esperávamos que o desemprego, depois de ter atingido um patamar muito alto, de quase 14% ano passado, ele começou a cair. Imaginávamos que ele teria uma queda mais duradoura, e infelizmente isso não aconteceu. O desemprego, segundo os dados do IBGE, voltou a subir no começo do ano. O trimestre aí, encerrado em março, registrou 13,1% de desemprego, e essa nova subida do desemprego acabou afetando de forma mais estrutural a questão da inadimplência. Agora, Rabi, você acha que esse nível de inadimplência seria justificativa para a manutenção de juros ainda altos no crédito de um modo geral? Aliás, eu queria ressaltar que a gente tem acompanhado aí nos últimos dias algumas reduções pontuais de juros por parte dos grandes bancos em relação a crédito imobiliário, crédito consignado, mesmo cheque especial, apesar das taxas absurdamente altas. Então, pontualmente, eles estão anunciando, até porque é uma cobrança muito grande da sociedade em relação a isso. Mas, no geral, as taxas permanecem muito altas. Você acha que esse nível de inadimplência justifica? Olha, é um fator realmente que acaba impedindo uma queda mais acentuada das taxas de juros dos empréstimos, né? Porque nós sabemos que o Banco Central tem reduzido a taxa Selic, que é a taxa básica. O problema é que quando nós olhamos as taxas de empréstimo, ou seja, a taxa que acaba valendo aí para o cidadão na hora que ele toma crédito, essa caiu muito pouco, né? Nós estamos com uma taxa média aí no segmento livre do mercado da ordem de 60% ao ano, né? Ou seja, é uma taxa de juros ainda muito elevada, e ela caiu pouco, apesar de toda a redução que foi implementada sobre a taxa Selic. Então, de fato, a inadimplência é um fator limitador de reduções adicionais sobre as taxas de juros. E um outro fator que também acaba atuando, né, nessa dificuldade aí de uma redução mais forte dos juros junto aos bancos, é a própria questão da estrutura de mercado, ou a concentração bancária, ou seja, a pouca concorrência que existe no mercado bancário. Hoje nós temos aí os 5 grandes maiores bancos representando
praticamente 80% do mercado de crédito de pessoa física, ou seja, o consumidor não tem muito para onde correr, né? Então, é um mercado praticamente um oligopólio, né, no mercado bancário de pessoa física. Isso também acaba impedindo uma redução maior da taxa de juros por parte dos bancos. Agora, Rabi, você acha que a tendência seria de inadimplência permanecer no nível mais alto mesmo? Você conta com a possibilidade de uma acomodação? Nós vamos ter nessa semana a divulgação dos dados mais recentes do IBGE em relação ao mercado de trabalho. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Mas pelo andamento da economia, em linhas gerais, você acha que isso vai continuar sendo um grande problema? Olha, dificilmente a inadimplência vai apresentar alguma queda mais significativa neste ano, né? Porque o desemprego também não vai se reduzir tanto assim, né? A economia está crescendo, tá, mas está crescendo aquém daquilo que se esperava, né? Ou seja, os dados aí de produção industrial e vendas do varejo estão decepcionando um pouco aqueles que esperavam uma reação mais forte da economia. E a economia crescendo mais lentamente do que se imaginava, o desemprego também não vai se reduzir tanto. Nós esperamos aí que a taxa média de desemprego esse ano vai ficar ali mais ou menos 12,5%, praticamente muito parecido do que foi no ano passado. Então, se o desemprego não tiver uma redução mais acentuada, dificilmente a inadimplência também terá. Então, assim, a nossa expectativa é que a partir do segundo semestre, né, essa inadimplência ela deve se estabilizar, ou seja, nós apostamos em que ela deve parar de subir, mas se estabilizando num patamar ainda muito elevado, né? Acho que reduções mais substantivas da inadimplência vai ficar mesmo ou para o segundo semestre, ou talvez até mais provavelmente para o ano que vem, dependendo aí do andar da questão eleitoral. Ouvimos o Luiz Rabi, que é economista da Serasa Experian. Luiz Rabi, muito obrigado, uma boa tarde. Eu agradeço e até a próxima. Boa tarde.